Shemuel, episódio 25. A última vez a gente parou que Davi foi ajudar as pessoas de Keilah, salvar eles dos Plishtim. Os Plishtim estavam atacando ele. E quando Shaul escuta que Davi está lá, ele prepara um exército para ir atacar o Davi. Mas olha que absurdo, uma loucura. O ponto onde Shaul chegou. Shaul, ele está perseguindo Davi mais do que os Plishtim. Os Plishtim, quando eles foram atacar Keilah, Shaul não salvou eles, não foi contra os Plishtim. Agora que Davi foi salvar essa cidade dos Plishtim, dos filisteus, o Shaul vai agora atacar Davi. O Tanakh fala, vai chamar Shaul et kol ha'am lamilchama. Shaul chamou todo mundo para guerra, guerra contra Davi, certo? Então a gente começa a ver que os Plishtim começam a devagar, começam a voltar a atacar Israel, porque o Shaul está muito preocupado com o Davi, está provavelmente mais preocupado em perseguir o Davi do que os próprios Plishtim, parece. Então essa é uma situação drástica que a gente está vendo que está acontecendo com a guerra contra os Plishtim, né? Que na verdade por causa disso que Shaul virou rei no começo, só para salvar Israel dos Plishtim. Esse foi o motivo central que as pessoas pediram rei, etc. Ok. De qualquer modo, o Davi está lá salvando os Plishtim, salvando Keilah, salvando as pessoas de Keilah, e ele de repente escuta que o Shaul está vindo. Chega uma informação nele que o Shaul está preparando o exército vindo em direção a ele. E aí o Shaul, ele pega o o Efod, pega o Eviatar, está lá com o Eviatar, que a gente falou que era o filho pequeno do Cohen que se salvou em Novo, certo? Quando o Doeg Adomi matou as pessoas de Novo, o Eviatar salvou e ele veio com o Efod. Efod é a roupa do Cohen, onde você fazia perguntas para Hashem através do Cohen, usava isso para fazer perguntas para Hashem, certo? Também conhecido como Urim Vetumim. Então, o Eviatar, ele trouxe um efod com ele, e o Davi pergunta para Hashem, ele está lá em Keilah, ele pergunta, o Shaul vai me cercar? E aí Deus fala, sim, vai te cercar. Ele fala, e o que as pessoas, ele faz mais uma pergunta, o que as pessoas de Keilah vão fazer? As pessoas de Keilah vão me entregar para Shaul ou não? E a resposta é sim, eles vão te entregar para Shaul. Né, você vê que mesmo que o Davi está salvando as pessoas de Keilah, eles vão entregar para Shaul. Obviamente que eles com certeza escutaram a história de Novo, eles também devem estar com medo do que aconteceu com as pessoas de Novo que foram massacradas por Shaul, mas também é possível dizer que talvez eles não saibam, eles acham que o Davi possivelmente é um traidor, certo? A gente não sabe o que as pessoas, o povo sabia nessa época, não sabe por que o rei está perseguindo. Se o rei está perseguindo alguém, deve ser que ele tem razão, certo? Então a gente pode também falar que esse é um outro motivo. Mesmo que o Davi está ajudando eles, né, Deus fala via o Efod, via o Eviatar, Deus fala que as pessoas vão entregar o Davi e seus homens para Shaul. Então o Davi rapidamente sai de lá, depois de ele conseguir expulsar os Plishtim de lá, ele rapidamente sai de lá e foge. Então esse é um ponto muito forte que Davi tem, que ele tem muita velocidade. Ele mais 400 homens que são muito bem treinados, agora já estão bem mais treinados, certo? Eles conseguem se movimentar rapidamente. Então eles saem de lá e Shaul desiste de perseguir, de atacar, né? Viu que o Davi fugiu, então sai de lá. Agora a gente tem um encontro, o último encontro especial
é o último encontro entre Jonatan e David. O Jonatan, ele continua, de certa maneira, do lado do Davi. Ele sabe que o Davi é uma pessoa especial. Ele descobre onde o Davi está. A gente pegou a informação de algum lugar. E Davi, saindo lá de Keila, ele foi para Zif, para o deserto de Zif, que é no sul de Israel, no sul, mais no lado leste, no sudoeste de Israel. A área próxima ao Mar Morto e redondezas. Certo? Então, o Davi está naquela área, se chama o deserto de Zif, e o Jonatan descobre onde ele está e vai lá falar com ele. E eles se encontram, se abraçam, tal, e o Jonatan fala com ele, fala, eu sei que você vai ser o rei, você merece ser o rei. Você é uma pessoa especial, você merece ser o rei. Então aqui a gente vê que o Jonatan, primeira vez, nas vezes, na verdade esse já é o terceiro pacto que o Jonatan fez com Davi. Uma vez no início, quando eles se conheceram, outra vez lá no campo, nas flechas, no incidente que o Davi começou a fugir. E agora é o terceiro pacto que o Jonatan está fazendo com o Davi, mas nesse pacto ele fala, Davi, você merece ser o rei, eu posso ser o seu segundo, eu posso ser o vice-rei. Então, o Jonatan aqui, na verdade, tem uma visão muito bonita. Em primeiro lugar, ele consegue se desfazer do reinado. Isso é uma coisa que é muito difícil para as pessoas se desfazerem de algum poder, de algo especial que eles têm. Ele está disposto a dar para outra pessoa que merece mais o cargo. Isso já é algo especial. Mas aqui ele fala uma coisa incrível. Ele fala, vamos se juntar. Não só você vai ser o rei, mas eu vou ser o seu vice, vamos juntar forças. O Davi, no final das contas, ele representa Yehudá. Yehudá é o filho de Leá, certo? É a casa de Leá, como se fosse Yehudá, é o filho central, acaba sendo o filho central. Ele substitui Reuven como filho central de Leá, nas tribos. Enquanto que Binyamin representa a Rachel, certo? A casa de Rachel. Então, isso é uma briga que depois o reino vai se separar entre essas duas casas, como se fosse mais para frente. Então, possivelmente, infelizmente, essa visão de Jonatan não vai se realizar, mas possivelmente, se realizasse, teria uma união muito mais forte. Então, foi uma grande, grande visão do Jonatan. Infelizmente, a gente vai ver mais para frente que não vai ser realizada. Mas isso vai ser um episódio mais para frente. A gente verá o porquê. De qualquer modo, o Jonatan ele se despede do Davi, fazem esse pacto, e assim ele vai embora. Agora, os Zifim, os habitantes dessa área onde estava o Davi, eles decidem delatar o Davi. E eles vão e falam para o Shaul que o Davi está nessa localização, tal, a gente sabe, ele está lá na nossa área, né, pessoas que conhecem muito bem o terreno de Zif, os habitantes daquela área, eles vão para o Shaul e falam, Shaul, você tem que pegar o Davi, a gente sabe exatamente onde ele está, vamos coordenar um ataque. E o Shaul fica muito, muito feliz, ele agradece os Zifim, ele agradece essas pessoas de Zif, e mais uma vez, ele se prepara, começa a coordenar com eles para atacar de novo Davi. Então, você vê agora que a gente vai ver mais vários e vários casos que o Shaul ele quer atacar o Davi de qualquer maneira. Então, mas dessa vez era diferente, porque eles tinham ajuda local. Então, eles estavam com uma ajuda dos próprios Zifim, e eles se preparam, eles falam, vamos atacar nesse local, fazem todo um plano, e eles começam a se aproximar, mas a gente vai ver o que acontece no próximo episódio.